Número de naturalizações e pedidos de green card crescem e batem recorde entre os brasileiros. Crise entre México e Estados Unidos. Faltando 10 dias para o fim da medida Título 42, número de imigrantes dobra na fronteira. Ciclista brasileiro é atropelado na Flórida e morre. Polícia tenta encontrar o motorista que fugiu sem prestar socorro. No Texas, polícia procura por um homem que matou 5 vizinhos imigrantes, incluindo uma criança, após reclamação de barulho. E atenção, mau tempo que atingiu a Flórida com tornados e chuvas intensas no final de semana se desloca para outros estados. Na rota estão New York, Boston, Filadélfia e Connecticut. Olá, muito boa noite. Boa noite. O número de brasileiros querendo morar e trabalhar aqui nos Estados Unidos não para de crescer. É o que mostra um novo levantamento do escritório de advocacia AG Immigration. Os dados mostram que os pedidos de Green Card, que é o documento de residência permanente, aumentaram aqui nos Estados Unidos em mais de 28% entre os brasileiros em 2022. Os números obtidos com o Departamento de Segurança Interna revelam que 23.596 cidadãos do Brasil receberam o Green Card no último ano fiscal. O número é 28,5% maior do que o registrado no ano anterior e representa o maior volume da série histórica. Com isso, o Brasil foi para o 9º lugar no ranking dos países que mais receberam o documento norte-americano. A lista é liderada pelo México e seguido por Índia, China, República Dominicana e Filipinas. Segundo especialistas, o aumento no número de brasileiros escolhendo viver aqui no país vem de uma crescente desde 2019 e não seria improvável um novo recorde em 2023. O levantamento também mostrou que 2022 marcou um recorde no número de brasileiros obtendo a cidadania norte-americana. Foram 12.983. Enquanto isso, no Brasil, aumentou o índice de rejeição de vistos de turistas para entrada no território norte-americano. Os Estados Unidos negaram 14,5% dos pedidos feitos no Brasil em 2022. Tensão na fronteira sul, faltando 10 dias para acabar a política anti-imigração, conhecida como Título 42. O número de imigrantes tentando entrar aqui nos Estados Unidos já supera 10 mil pessoas por dia. A cidade de El Paso, no Texas, decretou hoje estado de emergência e do lado mexicano da fronteira, o número de imigrantes acampados triplicou em 2 semanas. A Elo Aurazen conta pra gente como está a situação por lá. Na tentativa de se preparar para o desconhecido, pelo menos 3 cidades texanas na fronteira com o México declararam estado de emergência para lidar com o rampante fluxo de imigrantes. El Paso, Laredo e Brownsville são os municípios que tentam antever e até prevenir o caos que pode ser instaurado a partir de 11 de maio, quando a regra conhecida como Título 42 deixa de vigorar. Sob a medida que foi instaurada no começo da pandemia, como uma ordem sanitária, as autoridades americanas poderiam facilmente recusar todo e qualquer pedido de asilo, retornando os imigrantes para seus países de origem. Toda essa movimentação emergencial por conta do fim do Título 42 tem a ver com um possível mal-entendido. Os oficiais americanos acreditam que muitos imigrantes estejam encarando o fim do Título 42 como um sinônimo de fronteira aberta. Em entrevistas para os mais diferentes veículos em todos os canais, as autoridades aqui dos Estados Unidos reforçam que o término da medida sanitária não significa que as portas do país estejam abertas. As regras de imigração continuam em vigor e todos aqueles que tentarem cruzar a fronteira dos Estados Unidos serão submetidos aos processos legais. Só na semana passada, 15 mil pessoas avançaram para áreas próximas à fronteira americana. Daí a declaração do estado de emergência e a preparação para uma eventual crise. Esses números podem ser ainda piores se levarmos em consideração aqueles que tentam entrar nos Estados Unidos cruzando o deserto, numa jornada por vezes suicida. Os perigos dessa travessia são tantos que as cidades fronteiriças do Arizona estão organizando uma campanha para conscientizar as pessoas dos riscos impostos pelo deserto, praticamente intransponíveis sem efeitos colaterais. Só no ano passado, mais de 800 pessoas perderam a vida ali, inclusive brasileiros.
E 2 cidades no nordeste do país que sofrem com a crescente crise de imigração se uniram para pressionar por ações coletivas para frear o caos. A prefeita de Chicago, Lori Lightfoot, está convocando o governador do Texas, Greg Abbott, para parar com o que ela chamou de ação desumana e perigosa de transportar imigrantes para sua cidade. Chicago já recebeu mais de 8.000 imigrantes desde agosto do ano passado e estaria sem recursos e espaço nos abrigos. O governador do Texas já disse que vai retomar o envio de pessoas já nos próximos dias. O prefeito de New York, Eric Adams, pediu que o FEMA, a Defesa Civil, intervenha para impedir a ação do Texas. Ele também pediu que a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências pare de alocar dinheiro para as cidades que estão usando este financiamento para alugar ônibus e despachar imigrantes. Nem o FEMA, nem o governo do Texas responderam aos pedidos de Chicago e também de New York. Na Flórida, a Assembleia aprovou projetos de lei polêmicos que vão afetar a vida de centenas de imigrantes. As medidas proíbem que estrangeiros de 7 países comprem casas ou terrenos dentro do estado que fica no sul do país. Os projetos de lei foram aprovados por unanimidade pelos legisladores da Flórida. As medidas HB 1355 e SB 264 vão entrar em vigor no dia 1º de julho. As novas medidas proíbem que imigrantes e empresas de 7 países, China, Cuba, Venezuela, Rússia, Irã e Coreia do Norte, comprem propriedades ou terrenos no estado que não estejam a menos de 20 milhas de distância de uma instalação militar, infraestrutura considerada crítica ou órgão ligado ao governo. A medida determina ainda que apenas os imigrantes que forem cidadãos ou residentes permanentes vão poder entrar com pedidos de compra para serem avaliados pelo governo. Os chineses ficam definitivamente proibidos de possuir qualquer terra em todo o estado. O governador Ron DeSantis, que apoia a nova regra, disse que a lei é uma resposta a relatos de que empresas chinesas estariam comprando terras agrícolas em diferentes estados próximas a bases militares. Os atuais proprietários vão precisar registrar suas residências no Departamento de Oportunidades Econômicas da Flórida. A medida foi considerada discriminação racial por vários moradores do estado. Depois do intervalo, tem os detalhes do caso de atropelamento de um ciclista brasileiro na Flórida. E a gente explica os motivos de a temporada de alergias deste ano estar pior e mais intensa em todo o país. Enquanto envelhecemos, a função hormonal do nosso corpo diminui lentamente. Rejuvenescip é uma maneira minimamente invasiva e sem dor para reverter e renovar a energia, a satisfação sexual e o bem-estar. Rejuvenescip utiliza hormônios bioidênticos, promovendo uma variedade de benefícios à saúde. Pode ser usado tanto por homens quanto mulheres. O programa anti-envelhecimento Rejuvenescip também oferece vitaminas endovenosas e vários procedimentos estéticos, incluindo o rejuvenescimento feminino. Recupere e mantenha a sua juventude hoje com Rejuvenescip. Bem-vindos à Toyota de Deerfield Beach, a maior concessionária brasileira da Flórida. Nossa equipe brasileira está preparada para te ajudar na área de vendas, financiamento e serviços. Falando a sua língua, então aqui você está em casa. E se você quiser sair de carro novinho, assim como eu, o nosso grande inventário está esperando por você. Financiamos com social, IT Number e até mesmo só com seu passaporte. Venha conferir nossas promoções aqui na Toyota de Deerfield Beach. Um brasileiro morreu em Palm Beach, na Flórida, depois de ser atropelado enquanto andava de bicicleta. O acidente aconteceu no último sábado, quando o homem ia de encontro a um grupo brasileiro de ciclistas chamado Galera do Pedal. Longuinho Amaral Júnior, de 46 anos, foi atropelado por volta das 5h30 da manhã. O caso aconteceu na frente de um condomínio. Segundo amigos da vítima, um trabalhador do condomínio teria visto o momento do acidente e relatou que o atropelador parou o carro, puxou o corpo do brasileiro para o acostamento e fugiu sem prestar socorro. O brasileiro chegou a ser socorrido depois e levado para um hospital, mas não resistiu. A polícia está investigando o caso. Longuinho deixa a esposa e uma filha de 4 anos.
Bom, mudando de assunto, diante da falta de professores no mercado, o estado do Arizona decidiu agir e em várias regiões estão sendo construídas residências que serão oferecidas aos profissionais por um aluguel bem abaixo da média. A abordagem do Arizona já está se espalhando para outros estados do país, que também lidam com a falta de professores devido aos baixos salários e aos altos custos de vida. Como tantos professores, Louisa Gamboa se sacrifica cada vez mais pelo trabalho que ama. Give me one word that starts with the letter Q. Para seguir atuando como professora, ela divide uma casa com outras 3 colegas. It's very difficult. Almost nothing to spare. A combinação de salários baixos e moradia cada vez mais custosa agravou a escassez de professores em estados como Arizona. Desesperados para atrair educadores, muitos distritos estão iniciando projetos de habitação para eles, como a construção de pequenas casas atrás de escolas e a transformação de prédios em complexos de apartamentos. Tudo será oferecido aos professores a um baixo custo. Jason White, um professor de inglês de 50 anos que vive com os pais, já se candidatou para uma vaga. I simply wouldn't because I couldn't afford to live there. Hoje, pelo menos 8 distritos do Arizona estão criando comunidades para professores com a ajuda de subsídios federais. Mas projetos de habitação como estes já estão se tornando comuns em todo o país, de costa a costa. We're treating a symptom and not the illness, and that is we don't have enough educators who want to enter the profession, who want to stay in the profession. Para Marisol Garcia, líder de uma associação de professores, essas ações tratam o sintoma e não a doença. Um estudo recente mostrou que mais professores do que o usual saíram da sala de aula no ano passado. Entre os motivos para a debandada estão a carga de trabalho, o comportamento dos alunos, a política nas escolas e, acima de tudo, os baixos salários. It shouldn't have to be a vow of poverty to be a teacher, and that's what it feels like. A professora Megan Brown diz que não dá mais para se sacrificar tanto. No próximo mês, ela vai deixar a profissão após 12 anos como professora de escola pública. I'm a really proud public school teacher and it's hard to know that I can't do it anymore. Mudando de assunto, um estudo apontou que o número de pessoas sofrendo de alergias dobrou nos últimos anos aqui nos Estados Unidos. Só em 2021, 1/4 dos adultos do país teve alergia sazonal. E isso pode ser por causa das mudanças climáticas, como nos mostra a Cone Rocha. Para muita gente, viver de nariz entupido e espirrando já faz parte da rotina de vida. São as pessoas que sofrem das chamadas alergias sazonais. Mas especialistas revelaram que é cada vez maior o número de adultos que estão tendo esses sintomas de alergia pela primeira vez. Eles estão na faixa dos 30 aos 50 anos. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças relatam que cerca de 1/4 dos adultos nos Estados Unidos tiveram alergia sazonal em 2021. Essa foi a primeira vez que o CDC rastreou dados sobre alergias sazonais para adultos. Um dos motivos pode estar nos efeitos das mudanças climáticas, que estão provocando grandes tempestades de pólen. Segundo especialistas, elas estão durando cerca de 3 semanas a mais do que há 30 anos e há cerca de 20% mais pólen no ar. Eles explicam que à medida que a temperatura do núcleo da Terra sobe, o solo descongela mais cedo, o que faz com que as árvores floresçam e produzam pólen mais cedo. Outra razão também pode estar na combustão de combustíveis fósseis. Outra causa do aquecimento global, que aumenta o dióxido de carbono. Quando os níveis de CO2 sobem, as plantas e as árvores produzem mais pólen. Já tem alguns anos que eu venho percebendo que na mesma época eu tenho a mesma alergia. É uma coceirinha no olho, é uma coceirinha na garganta, espirros. E eu comecei a prestar atenção, é sempre na primavera, então sempre nessa época do ano onde tem mais pólen. E eu acho que é isso realmente que está causando a minha alergia. A FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos aqui no país, está anunciando um recall de uma farinha de marca bem popular. O produto está contaminado com a bactéria Salmonella, que provoca mal-estar, diarreia, vômitos
e febre. A farinha contaminada é da marca Gold Medal e a General Mills emitiu um pedido para a devolução desses produtos. O recall afeta os sacos de 2, 5 e 10 libras de farinha, que é feita para uso geral. A data de expiração é 27 ou 28 de março do ano que vem. A FDA disse que a salmonela foi descoberta durante testes em amostragem do produto. Os códigos dos itens em recall estão disponíveis no site da agência. Depois do intervalo, a gente explica o porquê de o Banco Federal estar preocupado com o chamado índice de custo de emprego por causa do aumento dos salários aqui no país. E também tem reportagem sobre o terrível caso de um ataque no Texas. Um homem matou 5 vizinhos, incluindo uma criança de 8 anos, por reclamação de barulho. Um brasileiro procurado por fraude e uso de documentos falsos no Brasil foi preso na cidade de Lynn, no estado de Massachusetts. Ele não teve o nome divulgado. Segundo a investigação, o brasileiro estava ilegal aqui no país desde que seu visto expirou em novembro de 2016. Agora ele está detido e aguarda deportação. E o prefeito de New York foi um dos 20 escolhidos para integrar a campanha de reeleição do presidente Biden. Ele vai fazer parte do Conselho Consultivo Nacional. Mas olha, apesar desse afago da Casa Branca, Eric Adams disse que isso não vai fazê-lo parar de criticar o governo federal pela crise migratória de 4 bilhões de dólares que atinge New York. A Carolina Camargo tem os detalhes. Eric Adams aceitou participar da campanha de reeleição do presidente Biden, mas na coletiva de imprensa foi curto e grosso. Estou feliz pelo convite, mas não importa em qual painel eu esteja, vão continuar cobrando em nome do povo. Nas últimas semanas, o prefeito de New York vem apertando o discurso contra o governo federal por causa da crise imigratória que atinge a Big Apple. Na quarta-feira passada, ele fez uma das mais duras críticas contra o presidente Biden. Esta é uma das maiores crises humanitárias que essa cidade já viu. O governo federal virou as costas para a cidade de New York. Why are you doing this to New York? The national government has turned its back on New York City. Mas esse comentário teve um propósito. Eric Adams planeja ir a Washington, D.C. para se reunir com autoridades federais. A ideia é discutir a crise migratória e pedir ajuda financeira para a situação de New York. Em um ano, mais de 55 mil indocumentados chegaram na cidade em busca de asilo. O prefeito teme que depois do fim do Título 42, programado para o dia 11 de maio, o fluxo de imigrantes piore. Sem essa medida de saúde pública que autoriza a expulsão de imigrantes na fronteira sul por causa da Covid-19, o Departamento de Imigração espera que o movimento triplique na fronteira. Boa parte dessas pessoas deve vir parar em New York. Há algum tempo, o prefeito de Nova York e outros políticos têm pleiteado ao governo federal auxílio tanto operacional quanto financeiro para a resolução dessa crise, para que os imigrantes eles possam trabalhar e se integrar à sociedade norte-americana. Porém, diversos são os desafios para a regularização dessa situação. Isso porque os Estados Unidos vivem uma recessão iminente. E com o aperto do orçamento nova-iorquino, começa a se gerar um conflito entre a administração de Nova York e o governo federal. Agora, os Estados Unidos enfrentarão, além de uma crise humanitária, uma crise financeira e política. Agora a gente fala de economia. Um estudo apontou que os salários dos trabalhadores aumentaram, mas para os economistas isso não é uma boa notícia. Eles dizem que as pessoas ganhando mais dinheiro vão poder gastar mais e isso pode alimentar a inflação, provocando preços mais altos nos comércios. O estudo foi feito pelo Escritório de Estatísticas do Trabalho. Os dados apontaram que os funcionários tiveram um aumento salarial de 1,2% no primeiro trimestre deste ano nos Estados Unidos. O Fed, o Banco Central Americano, chama esse aumento de índice de custo de emprego, uma forma de ajustar os salários diante da inflação. O problema é que esse mecanismo muitas vezes pode significar um tiro no pé. O Bureau de Estatísticas do Trabalho diz que quanto mais
existir aumento salarial, mais a inflação, neste momento de crise no país, vai ser alimentada, provocando uma nova disparada de preços. O Federal Reserve diz que está de olho para evitar um efeito dominó. Por causa disso, os economistas já esperam um aumento na taxa de juros de 0,25 ponto percentual na próxima reunião do Fed, que está marcada para quarta-feira da semana que vem. É bom se preparar. Esse novo aumento vai significar juros mais altos para os consumidores no cartão de crédito, em empréstimos e na hipoteca das casas. Esse conceito de causa-efeito, como se fosse uma estrutura linear que leva à seguinte conclusão, digamos assim: se aumentar os salários vai aumentar a inflação, isso daí não é linear, isso não necessariamente ocorre desta forma, e se isso for uma verdade, então a gente nunca vai poder fazer o aumento dos salários. Nós precisamos tomar cuidado com as análises econômicas que sejam como se fosse uma escadinha, um degrau depois do outro. As coisas não funcionam assim, a economia é uma ciência social. Cada empresa, cada segmento faz uma correção ao seu devido tempo. Algumas fazem essa correção no preço, outras não. Não há uma linearidade. O problema de jogar na linearidade é que você então acaba chegando à conclusão que é melhor deixar os salários sem correção real, que é a correção acima da inflação, e aí você achata o poder de compra, piora a qualidade de vida da população, como se fosse algo bom ou a solução para a economia. Começou no domingo o primeiro leilão do banco First Republic, que decretou falência. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias de hoje. A falência do First Republic é a segunda maior da história dos Estados Unidos. No final de março, o banco tinha ativos de 233 bilhões de dólares, o que o colocava em 14º lugar no ranking dos maiores bancos do país. Neste final de semana, um leilão permitiu a compra da instituição, que foi arrematada pela JP Morgan Chase por mais de 10 bilhões e meio de dólares. Como parte da transação, os 84 escritórios do First Republic Bank serão reabertos como filiais do JP Morgan Chase nas próximas semanas. Enquanto isso, a Federal Deposit Insurance Corporation assumiu o controle do banco. No Texas, o consulado de Honduras, em Houston, está trabalhando no repatriamento dos corpos de 8 cidadãos de seu país assassinados em um ataque armado. Entre as vítimas está um menino de 8 anos. Todos foram mortos a tiros por um vizinho de 38 anos, identificado como Francisco Oropesa, que segue foragido. Segundo as investigações, os moradores teriam reclamado que o homem estava fazendo muito barulho e, de forma irresponsável, efetuando disparos de arma de fogo no quintal. Minutos depois, ele resolveu atacar os vizinhos. Em Ohio, um grupo de adolescentes realizava uma festa nesta casa. Eles celebravam os 16 anos de um dos jovens, quando de repente, no meio da noite, tiros começaram a ser disparados. Quem estava na festa conta que as portas foram trancadas e que ninguém conseguiu fugir para a área externa. 3 adolescentes foram baleados. Eles seguem internados, mas sem gravidade. A polícia prendeu 2 jovens de 15 anos pela tentativa de massacre. Depois do intervalo, tem todas as informações da tempestade que atingiu a Flórida no final de semana, com tornados e a previsão para os próximos dias. E a gente traz todos os detalhes de mais uma vitória do skate brasileiro, que nas categorias feminino e masculino venceu a etapa da Liga Mundial de Street em Chicago. Você está precisando construir ou reformar o seu ambiente? Temos o piso ideal para a sua casa ou empresa. Beleza, conforto e durabilidade em um único produto. PlumShield tem sede no sul da Flórida e atende em português, homeowners e contractors de todos os Estados Unidos. Pisos com qualidade de primeira e garantia vitalícia. Disponível agora em um distribuidor perto de você. Para maiores informações, acesse o nosso site plumshield.com.
No final de semana, 2 atletas fizeram bonito na Liga Mundial de Skate Street em Chicago. Eles colocaram a bandeira do Brasil lá no alto do pódio, depois de vencerem a primeira etapa da disputa. No feminino, a atual campeã mundial, Raíssa Leal, a Fadinha, conquistou o primeiro lugar com facilidade. No masculino, Kelvin Hoefler virou o jogo na última manobra e também foi o campeão. A próxima etapa da Liga Mundial será em agosto, em Tóquio, no Japão, depois em Sydney, na Austrália. Afinal, a Super Crown ainda não foi anunciada. Isso aí. Bom, mudando de assunto, mais de 100 casas foram destruídas ou danificadas nos últimos dias no centro e sul da Flórida. Essas regiões vêm sendo castigadas por tempestades severas de chuva e tornados também. Um deles foi registrado por um morador, como nos mostra agora a Carla Marinho. Foram 11 minutos de terror em Palm Beach. Neste vídeo, uma motorista flagrou a violência do tornado. Um carro é virado pela força do vento, que chegou a 130 km/h no sábado. Tornado, chuva e ventanias também foram registrados em Palm Beach Garden, Boynton Beach e Virginia Beach. O saldo desses fenômenos foi de muita inundação e destruição. Árvores arrancadas, casas destruídas, outras alagadas, carros empilhados e até um barco no meio da rua. A segunda-feira foi de rescaldo e limpeza. Apesar das cenas surpreendentes, não houve registro de feridos e nem mortos. Hoje, algumas estradas ainda estavam fechadas para a operação limpeza. As aulas foram canceladas. Esse mau tempo passou pela Flórida, mas continua na costa leste, trazendo novas ameaças de chuvas intensas e tornados para as Carolinas. Além do sudeste, o nordeste do país também deve ter um clima instável nos próximos dias, com possível chuva intensa. Na rota estão New York, Boston, Filadélfia e Connecticut. A NOAA e a Universidade do Nordeste de Illinois fizeram um estudo em 2018 que revela que o corredor de tornados nos Estados Unidos está deixando a região central dos Estados Unidos, está vindo cada vez mais para o leste dos Estados Unidos, para a costa leste. Por isso, a Flórida passou a ter uma média maior de tornados. Está sendo por volta de 68 tornados por ano. E é importante sempre se manter atualizado, informado sobre o clima. Aqui na Flórida, o clima pode afetar sua vida, sua propriedade e os seus planos de viagem ou até mesmo de um encontro social. Bom, fica aí o alerta então para essa tempestade que está chegando nas Carolinas, né, Evelyn? Isso mesmo, muito cuidado. Bom, vamos agora então dar uma olhadinha no mapa, ver como é que está a previsão amanhã. Olha, Boston chuva em toda essa região, Nova York também, Washington mínima de 42, Charlotte tempo encoberto, sol entre nuvens, máxima de 68. Já na Flórida, o sol abre aí, máxima de 86 e 87 em Miami, bastante sol, bastante calor. Em New Orleans segue esse tempo quente aí de máxima de 86, Houston já um tempo encoberto, Evelyn, máxima de 81. Em Brownsville, o sol nem aparece, gente, mas o tempo dá uma melhorada ali para San Antonio e El Paso, que o sol aparece entre nuvens com máxima batendo 86. Em Albuquerque, o tempo dá uma amenizada, 78 de máxima, mas volta a subir em Phoenix com 91 de máxima e o sol brilhando ao longo de todo o dia. Em Las Vegas também, sol entre nuvens, mínima de 59, máxima de 79. Na Califórnia, a região de São Francisco vai ser afetada por uma tempestade, então todo mundo atento. A mínima de 51, máxima de 56, uma variação bem pequena da temperatura nessa região da Califórnia. E para encerrar o jornal, que tal se hospedar na casa que foi de um verdadeiro rei, que tem ainda hoje uma legião de admiradores? Olha, a gente está falando da mansão do Elvis Presley, o rei do rock and roll. Essa casa e essa imagem que vocês veem é a casa onde ele morou em Independence, no Missouri, e agora vai fazer parte da lista de um famoso aplicativo de aluguel temporário. Elvis ficou nesse local durante um tour de shows pelos Estados Unidos no final dos anos 50 e 60. Os proprietários reformaram a casa, mas mantiveram as características originais da época da lenda do rock. O local ainda não está disponível para aluguel, mas ele deve ser liberado já nos próximos meses. Mas preparem o bolso, porque se hospedar na casa de Elvis não vai ser nada barato. O aluguel pode chegar até $2.000 por noite. E aí,
Pagaria $2.000 por noite? Pois é de pensar, não sei se eu pagaria $2.000 pra te falar a verdade. Tenho amor ao meu dinheiro, não pago. Ele realmente é um rei, incrível, maravilhoso. Eu prefiro ouvir as músicas dele ali no aplicativo. Ver as fotos, né? Ver as fotos no aplicativo de streaming, escuto as músicas, vejo um filme, um documentário. Tem pessoas que são muito fãs, são aquelas fanáticas. Essas eu acho que pagariam, mas eu não sei, a gente que é fã, mas não nesse nível, eu não sei se eu pagaria também. Gente, $2.000 por noite, que isso? É muito loucura. Caro, muito caro. Mas fica a seu critério, né? Isso aí, tem quem pague. Tem quem pague. Bom, é com essa matéria então que a gente encerra o Jornal Américas no Ar. A gente espera vocês novamente amanhã às 7h30 da noite. Vocês já sabem, a gente chega logo depois da novela Jesus. E agora vocês ficam com mais um episódio da 6ª temporada da superprodução Reis. Até amanhã, gente. Até amanhã.